Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 10 horas em ponto e eu chego ao vivo para te contar as notícias que estão em destaque no Brasil e no mundo nessa quinta-feira. Na manhã de hoje, um ônibus de turismo do Rio de Janeiro tombou na BR-101, na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Pelo menos 9 pessoas morreram e 23 ficaram feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 4h30 da manhã, no quilômetro 88. O ônibus de turismo saiu do Rio de Janeiro e tinha como destino a cidade de Porto Seguro. Segundo informações iniciais, tinham 33 pessoas dentro desse ônibus, sendo 31 passageiros e 2 motoristas. As vítimas foram levadas pelo SAMU até o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas e não há ainda informações sobre o estado de saúde dessas vítimas. E olha só, a primeira semana de abril registrou 70% das mortes por dengue do mesmo mês, ou seja, de abril do ano passado. Vamos ver esses números. Entre o dia 1 e o dia 8 de abril, 193 mortes causadas por dengue foram notificadas em todo o Brasil. Esse número representa 67,7% das mortes registradas durante todo o mês de abril de 2023, que foi o que mais teve mortes no ano passado. O último ano tem o recorde atual do número de óbitos por dengue dos últimos 24 anos, com 1.179 registros. Os casos prováveis da doença se aproximam dos 3 milhões. São Paulo é a unidade da federação com mais mortes por dengue, com 220, seguido pelo Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná e Goiás. Somadas, essas 5 unidades federativas acumulam 72% das mortes do país. A faixa etária que mais registra casos de dengue é de 20 a 29 anos, com mais de 556 mil casos, o que representa quase 1 em cada 5 casos. Na separação por gênero, as mulheres são a maioria a contrair a doença. E agora a gente fala sobre o polêmico café. Saiu mais um estudo alertando as pessoas sobre os efeitos colaterais do consumo exagerado do café. Apenas 10% da população pode consumir sem problemas e até dormir depois de uma boa xícara de café sem sofrer aqueles efeitos colaterais como insônia e ansiedade. O estudo Resposta Metabólica do Cérebro Humano à Cafeína e os Efeitos da Tolerância, publicado no periódico médico The American Journal of Psychiatry, mostra que indivíduos intolerantes a essa substância podem ter sofrimento psicológico e fisiológico em resposta à ingestão de cafeína. A pesquisa aponta como possíveis sinais de intolerância reações como nervosismo, irritabilidade, sensação de cansaço, dor de cabeça, prisão de ventre, dores nas articulações, tremores musculares e batimento cardíaco acelerado. Pesquisadores americanos afirmam ainda que a cafeína também pode causar aumento da pressão arterial e, por isso, deve ser evitada antes da prática de exercícios físicos. Fora a insônia, né? Muita gente evita tomar café à noite porque diz que não consegue dormir depois. Esse efeito pode ser explicado por outro estudo publicado pela Oxford Academic, que mostra que apenas 10% da população carrega um gene ligado ao aumento da ingestão de cafeína. E somente esses indivíduos, segundo a pesquisa, conseguem consumir grandes quantidades de café no final do dia e não sentir os efeitos colaterais, como insônia e ansiedade. Isso porque, por causa do gene, o organismo dessas pessoas processa o café 4 vezes mais rápido do que o restante da população. Mas, se consumido na hora certa e de forma moderada, especialistas dizem que não há contraindicação para a ingestão do café, a não ser para aquelas pessoas que têm alguma patologia gástrica ou então na cavidade oral. Vamos agora, gente, de destaque internacional. Um novo aumento da inflação nos Estados Unidos em março poderá afastar definitivamente aquela perspectiva de um corte nas taxas de juros por parte do Federal Reserve, que é o Banco Central do país. Isso naquela reunião de junho que estava prevista. Os juros altos da maior economia do mundo impactam o dólar e também a bolsa aqui no Brasil. Vamos ver. O aumento dos preços ao consumidor nos Estados Unidos foi de 3,5% nos 12 meses encerrados em março, muito superior aos 3,2% da medição de fevereiro.
Na comparação mensal, a inflação ficou em 0,4%. O mercado esperava 0,3%. Os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Departamento do Trabalho foram uma decepção para analistas e investidores. Os números acima do esperado podem afastar definitivamente a perspectiva de um corte das taxas de juros pelo Banco Central americano na reunião de junho. Há muito aguardada pelos mercados, a redução das taxas seria um alívio para muitas empresas que dependem do crédito para o seu desenvolvimento, assim como para os consumidores. Os juros altos na maior economia do mundo impactam as bolsas. Em Nova York, os principais índices de ações fecharam em queda. No Brasil, a bolsa fechou em baixa e o dólar subiu mais de 1% nesta quarta-feira. E olha só essa notícia: empresas do setor têxtil, como H&M e Zara, estão sendo acusadas de vínculos com atividades de desmatamento ilegal em larga escala aqui no Brasil. As denúncias, que fazem parte de um relatório de uma ONG britânica, envolvem casos de apropriação de terras e violência nas plantações de algodão. Com base em imagens de satélite, decisões judiciais, registros de envios de produtos e investigações confidenciais, a ONG britânica Earthside compilou e analisou dados que acabaram sendo publicados em um relatório intitulado Crimes da Moda, gigantes europeus da moda vinculados ao algodão sujo no Brasil. A ONG afirma que acompanhou a viagem de 816 mil toneladas de algodão procedentes de duas das maiores empresas agroindustriais do Brasil, a SLC Agrícola e o Grupo Orita, no oeste do estado da Bahia. O relatório apontou que famílias brasileiras, proprietárias das fazendas, têm um histórico pesado de processos judiciais, condenações por corrupção e milhões de dólares em multas por desmatamento ilegal. E desenvolvem suas atividades em uma parte da região do Cerrado, bioma famoso pela riqueza de sua fauna e flora. As toneladas de algodão seguiram para 8 fábricas têxteis da Ásia, onde são abastecidas as duas gigantes de fast fashion, a espanhola Zara e a sueca H&M. Ainda segundo a ONG, todo o algodão estava certificado como sustentável pela organização sem fins lucrativos Better Cotton. Em resposta, a matriz da Zara afirmou ter solicitado uma investigação independente sobre as denúncias. Já a H&M declarou que as conclusões do relatório da Earthside são muito preocupantes e que acompanha as conclusões da investigação. A organização Better Cotton disse à Earthside que confiou a um auditor independente a missão de fazer vistas de verificação reforçadas após a divulgação do relatório da ONG. Em março, os Estados-membros do Conselho Europeu aprovaram uma legislação que cria um dever de vigilância que impõe às empresas da União Europeia obrigações para proteger o meio ambiente e os direitos humanos em suas cadeias de produção em escala mundial. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e não se esqueça que daqui a pouco, às 11 horas, Tabata Porte chega com mais notícias, com as notícias que você precisa saber para ficar, é claro, muito bem informado nessa quinta-feira. Não perca!